de bebidas alcoólicas para a produção de álcool em gel. Essa entrega está sendo realizada neste momento aqui no depósito da Receita Federal em Poços de Caldas. A gente vai falar sobre isso também, entre outros assuntos relacionados ao coronavírus e medidas que estão sendo tomadas aqui em Poços de Caldas, bem como a suspensão de viagens interestaduais para o Rio de Janeiro. A empresa Cometa, que realiza essa linha Poços Rio de Janeiro, não está mais vendendo passagens, pois os ônibus estão impedidos de entrar no estado carioca. Ontem mesmo, um ônibus com 30 passageiros teve que voltar para Poços, pois não conseguiu desembarcar na cidade do Rio de Janeiro, tá ok? Vamos começar então com esse caso que chamou muita atenção aí, a respeito de um bebê de 6 meses que foi deixado pela mãe em um trailer de lanches, um carrinho de lanches, aqui na Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Praça dos Macacos. Isso aconteceu na segunda-feira. A mãe teria deixado a criança com a comerciante do trailer e disse que voltaria, pois ela foi procurar pelo marido que tinha saído de casa e não havia voltado. Porém, a mãe também não retornou. A comerciante levou a criança para casa, deu comida, deu banho e cuidou dela durante a noite. No dia seguinte, como a mãe ainda também não havia retornado, ela chamou o Conselho Tutelar e, por sua vez, a Polícia Militar. A criança agora ela está sob os cuidados da avó paterna, que tem a guarda então da criança, e o caso está sendo acompanhado, além do Conselho Tutelar, pelo núcleo da família também, e ainda pela Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foi registrado o boletim de ocorrência como abandono de incapaz e o caso também será encaminhado para o Ministério Público aqui em Poços de Caldas. Olha, e está sendo realizada agora no depósito da Receita Federal aqui em Poços de Caldas a entrega de 20 mil litros de álcool, de bebida alcoólica apreendidas pela Receita Federal durante as operações aqui na região para o campus, a reitoria do campus do Instituto Federal Sul de Minas de Inconfidentes. Essa bebida alcoólica, gente, ela vai ser destinada para a produção de álcool em gel lá no campus do IF de Inconfidentes, e essa produção será destinada para creches, entidades beneficentes, órgãos federais, a própria Receita e ainda universidades como o próprio Instituto Federal, os oito campos aqui no sul de Minas, que pertencem aí o Instituto Federal Sul de Minas, a Unifal e também a própria Receita Federal, que vai utilizar esse álcool em gel que será produzido aí pelo Instituto Federal de Inconfidentes. É uma medida aí, uma boa medida aí realizada pela Receita Federal, uma vez que está tendo falta do álcool em gel nos supermercados, farmácias, principalmente aqui em Poços de Caldas. A gente recebeu a informação que um atacarejo ontem recebeu uma remessa aí de álcool em gel, mas não durou nem 3 horas. O pessoal já foi lá, comprou, a procura está muito grande. Inclusive o Procon está fiscalizando o abuso por parte de comerciantes que estão aí elevando muito o preço do álcool em gel, fora aí da realidade, do valor dele, que é de mercado. Portanto, se você for comprar aí o álcool em gel em algum estabelecimento e observou que está tendo abuso por parte do comerciante, você pode denunciar esse abuso aí no Procon de Poços de Caldas, que está atento aí recebendo as denúncias. Portanto, então, hoje a Receita Federal entregou aí 21 mil litros de bebidas alcoólicas para o Instituto Federal, o campus do Instituto Federal de Inconfidentes, para a produção de álcool em gel para entidades beneficentes e creches também aqui no sul de Minas. Olha, e o pessoal do Corpo de Bombeiros, a companhia independente, aqui, primeira companhia independente do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, encaminhou para a gente um vídeo de um curso que foi realizado, encerrou agora no último dia 14, lá em Belo Horizonte, de um curso de busca e resgate em estruturas colapsadas, ou seja, que houve aí um desmoronamento, e eles realizaram esse curso aí para poder se capacitarem quando houver aí alguma situação parecida e estarem aptos para esse tipo de atendimento. Esse curso, ele contou aí com a presença de bombeiros militares de 7 estados,
sendo a Bahia, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Roraima, Minas Gerais e também o Distrito Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ele tornou referência nacional desse tipo de operações em destaques após ter atendido aí com excelência, né, nos últimos anos diversas ocorrências envolvendo esse tipo de situação em Minas Gerais, né, seja elas ocasionadas por chuvas, rompimentos de barragens e deslizamentos de terra. Portanto, o pessoal aí daqui de Poços de Caldas, Varginha, todo o sul de Minas participando aí dessa ação realizada em Belo Horizonte, esse curso realizado em Belo Horizonte, então, o pessoal da companhia também de Belo Horizonte, de Pouso Alegre, pessoal aí participando desse treinamento do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. Muito obrigado aí o pessoal do Corpo de Bombeiros, mais precisamente aí o Felipe, que mandou pra gente, muito obrigado, viu, pelas informações aí. Olha, a gente não tem como falar de outra coisa por esses dias a não ser das medidas preventivas relacionadas ao coronavírus. Desta vez, a informação é sobre a suspensão, né, das viagens interestaduais de Poços de Caldas para o Rio de Janeiro. A empresa Cometa, que faz essa linha aqui, Poços Rio de Janeiro, suspendeu a venda de passagens desde ontem, principalmente depois que um ônibus com cerca de 30 passageiros saiu daqui pela manhã e teve que retornar para Poços porque ele foi impedido de entrar no Rio de Janeiro por conta de um decreto baixado pelo governador carioca, Wilson Witzel, que proibiu aí a entrada, a circulação de ônibus interestaduais que têm origem de estados onde houve a circulação do coronavírus. Então, os ônibus que estão indo de São Paulo, Minas Gerais, onde quer que esteja, já foi confirmada a circulação do coronavírus, não podem circular no estado do Rio de Janeiro. Portanto, não tendo outra alternativa, a Cometa suspendeu a venda de passagens, uma vez que Poços tem apenas 2 horários de viagens para o Rio de Janeiro, que é às 8 horas da manhã e às 8h30 da noite. Então, não está sendo mais vendida a passagem pelo período de 30 anos, que é o decreto do governo carioca, governador do Rio, proibindo então a circulação de ônibus interestaduais naquele estado. Independente disso também, o número de horários para o estado de São Paulo teve uma redução aí bastante drástica. A mesma empresa Cometa, que faz a linha Poços de Caldas a São Paulo, ela tinha antes 17 horários para o estado de São Paulo, que era às 2 da manhã, às 4, às 5 e às 6, e depois de hora em hora até às 19 horas, às 7 horas da noite. Esses horários então foram reduzidos para 5 horários apenas, às 2 da manhã, depois às 10, às 2 da tarde, 5 horas da tarde e às 7 horas da noite. Portanto, são esses horários agora, a partir de agora, para o estado de São Paulo. Com isso, o número de passagens, né, de passageiros, caiu drasticamente também, em cerca de 80%. Antes era em média de 300, desculpa aí pessoal, antes era em torno aí de 300 pessoas que circulavam ali, que ia para São Paulo por dia. Esse número agora caiu cerca de 80%, aí os ônibus estão indo praticamente vazios para o estado de São Paulo. A outra empresa, Santa Cruz, que também faz linha São Paulo, Poços a São Paulo, manteve aí os 3 únicos horários para o estado de São Paulo, que é às 9 da manhã, às 5 da tarde e às 19 horas, 17 horas. Deixa eu só confirmar para vocês aqui os horários, para eu não estar falando coisa errada aqui, peraí. Assim, Santa Cruz, 9 da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde são os 3 únicos horários que saem daqui de Poços de Caldas para São Paulo. Então, a Santa Cruz manteve esse horário, tá ok? Bom, como eu disse, o número de passageiros caiu drasticamente, de forma geral, né? E o administrador lá do terminal rodoviário, o Danilo Durante, ele mandou um vídeo pra gente aí falando da situação hoje lá no terminal. Vamos acompanhar. Para informar para vocês que houve muitos cortes de horário nos ônibus que fazem sentido São Paulo, que no caso, para quem conhece, são 2, no caso aqui, empresas
que fazem essa linha. Então eu vou passar uns horários aqui para vocês que não é fixo, mas podem, no momento estão fazendo, mas pode haver mais cortes. Então os horários que teve de ônibus para São Paulo hoje foi às 2 da manhã, às 5 da manhã, às 10 da manhã, na parte da tarde vai ter às 14 horas, às 17 horas e às 19 horas. Esses horários são de uma linha determinada. A outra linha que tem menos horários vai fazer às 9 horas da manhã, meio-dia e às 17 horas da tarde, tá bom? Viagens para o Rio de Janeiro, escutem bem, viagens para o Rio de Janeiro não estão fazendo e não está chegando de lá para cá, entendeu? Então fica a dica aí e previnam-se. O melhor remédio para a gente lutar contra isso que está acontecendo é a prevenção, tá bom? Um abraço a todos aí e fiquem ligados. Obrigado. Tá certo, muito obrigado, Danilo, aí sempre atento, respondendo aí as questões que a gente faz, né, e acaba mandando para a gente também as informações a respeito do terminal rodoviário. Só uma correção aqui, até o Leonardo Fontes lá do Rio está acompanhando a gente. Eu acho que eu acabei falando em vez de 30 dias, né, que é a determinação lá do governo carioca, eu falei 30 anos. Então, obrigado aí pela informação, pelo toque aí, viu, Leonardo? Obrigado aí. Então, são 30 dias o decreto lá, tá ok, gente? Bom, a gente continua então também, ainda falando da situação dos efeitos do coronavírus. A nossa amiga, grande amiga e professora também, e conselheira do Conselho Regional de Administração aqui em Poços de Caldas, a Andresa Barbosa, ela esteve pela manhã vindo de São Paulo, passando por Campinas, e mandou para a gente aí algumas fotos de como está o terminal Tietê em São Paulo. A Marginal Tietê em São Paulo. Hoje pela manhã, olha o trânsito aí, como que está a situação lá em São Paulo. As ruas praticamente vazias, circulação maciça mesmo, apenas de caminhões, carros muito pouco, né? É difícil a gente ver uma cena assim em São Paulo, principalmente no horário do rush, né? O horário que tem mais movimento pela manhã, então o pessoal está ficando em casa mesmo. Olha aí as fotos. Obrigado, viu, Andresa, que é a conselheira regional do Conselho Regional de Administração aqui no sul de Minas. Ela esteve em São Paulo a viagem, a questões particulares, né? E foi rapidinho, já está voltando para Poços de Caldas aí também, para poder ficar em casa quietinha, como determina aí as orientações das autoridades de saúde. Então, aí está a situação de São Paulo hoje pela manhã. Obrigado a Andresa, que acompanha também a gente diariamente aí. Ok? Vamos para o rápido intervalo, mas antes, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está com a gente aqui já. Aqui a Samira, obrigado Samira. A Renata Vacarelli, obrigado Renata. A Ana Fausta também lá de Virgínia, obrigado. O Abner, lá do Country Club, obrigado. A Ana está mandando uma boa tarde para a gente aqui. Tá ok? Deixa eu ver que mais gente também que está acompanhando a gente aqui. O Rogério mandou. O Fábio da Luz, a Cidinha Mangiari e o Antônio Carlos Sabino também acompanhando a gente. O que mais? A Eliane Figueiredo até tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se de alguém da saúde que me tirasse uma dúvida, qual a taxa de mortandade desse vírus? Bom, a gente vai tentar responder para você daqui a pouquinho. A Tatiane Gisele dizendo que adora o jornal. E também o Maurício Stil. Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente aí. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tenta responder para você aí. Mas Eliane, a preocupação das autoridades é em relação principalmente aos idosos, que a letalidade é muito grande entre os idosos. Pessoas jovens como a gente, assim, com a faixa etária até 50 anos, o risco de ser contaminado existe, mas os efeitos são bem brandos em relação aos idosos, principalmente aqueles que têm doenças crônicas. É muito maior o risco de acontecer daí algum óbito por conta da contaminação do coronavírus, tá ok? Mas depois eu te mando direitinho aí essas informações para você, vou mandar pelo seu
pela sua própria mensagem aqui para a gente, você vai ficar ciente aí das orientações e também os grupos de riscos e também as idades, né, a faixa etária que são mais aí vulneráveis ao coronavírus, tá ok? Rápido intervalo, a gente volta já já para falar aí da suspensão das aulas. Cerca de 30 mil alunos a partir de hoje estão com as aulas suspensas na rede pública e também a rede particular. Tem também aí mudanças no restaurante popular aqui de Poços de Caldas. Os balneários também deixaram de funcionar a partir de hoje. Você vai saber também por que isso está acontecendo, que são os efeitos aí do coronavírus. E também tem aí orientação do Hemocentro de Poços de Caldas, que está com estoque de sangue baixo e precisa aí de doadores. Você vai saber também como fazer essa doação. Então não saia daí, rapidinho a gente está de volta, é 1 minuto só. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Agora na Renault é carro 2020 com preço de 2019. Duster a partir de 69.490 com taxa zero. Kwid completo com multimídia e câmera de ré, entrada mais parcelas de 499. Só 499 por mês para levar o SUV dos compactos. Novo Sandero 2020 completo a partir de 42.990. E mais, toda a linha com taxa zero. Aproveite, passe na Renault. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Virou Notícia, agora mais precisamente meio-dia e 14 ou 12 horas e 14 minutos, como você preferir. Olha, a gente começa então com uma notícia muito boa e muito esperada por muita gente em relação ao primeiro caso suspeito do coronavírus aqui em Poços de Caldas. Ontem foi divulgado então o resultado do exame que analisou aí o material sobre o coronavírus numa paciente de 58 anos que esteve na região infectada na Itália e depois, no finalzinho de fevereiro, ela voltou para Poços e apresentou sintomas, né? Na verdade, conversei com a filha dela ontem, a filha dela que continua na Itália, ela apresentou aí um pouco de tontura e foi para a UPA. Na ocasião, quando ela disse que ela esteve na região infectada pelo coronavírus na Itália, então iniciou-se todo o protocolo em relação à doença. Então ela foi isolada, teve isolamento, né, domiciliar, e aí foi coletado material para 2 exames, então, do coronavírus, que deu negativo, e também para a influenza, que também deu negativo. Os 2 exames, então, portanto, descartados, então, né, foram considerados negativos para coronavírus e também para influenza desta paciente que estava sendo acompanhada, monitorada pela Secretaria de Saúde desde o final de fevereiro, e aí agora com o resultado que foi divulgado ontem pela Secretaria, veio então um alívio, um certo alívio, principalmente para a família, que constatou aí que ela não teve coronavírus e muito menos influenza. De certa forma, né, a Secretaria agiu aí corretamente por conta do histórico, né, do contexto apresentado por ela, pois ela esteve numa região infectada pelo coronavírus. A família dela, a filha dela, continua na Itália. Ela diz que a situação lá requer muito cuidado também. Eles continuam em quarentena, estão em casa aí há vários dias, há várias semanas, por conta da infestação na Itália e também mais precisamente na Europa. Então, foram considerados aí negativos os exames coletados nessa senhora de 58 anos para coronavírus e também influenza negativos, tá ok? Olha, e com esse resultado, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, veio também aí uma novidade que a partir de agora a população terá acesso ao boletim diário, um boletim epidemiológico sobre os casos que estão sendo monitorados
e também suspeitos aqui em Poços de Caldas. Esse boletim será então divulgado pela Secretaria de Saúde diariamente. Aí está. Prefeitura de Poços de Caldas, né? Vai estar lá no site da Prefeitura. Então, atualmente a gente está aí com 2 casos suspeitos sendo investigados e 10 pessoas sendo monitoradas. Confirmados nenhum até o momento, felizmente, né? Graças a Deus, nenhum caso confirmado por enquanto. Então o caso dessa senhora de 58 anos está descartado. Portanto, aí esse é o boletim epidemiológico que será divulgado aí diariamente pela Secretaria Municipal através aí do site da Prefeitura. Então, acho que é uma forma da população acompanhar, continuar aí com as orientações recomendadas pela Secretaria. Hoje pela manhã o secretário de Saúde, Carlos Mosconi, esteve aqui no programa do Pedro Bertozzi, o Café Interativo, orientou, deu mais informações para a população. Então, vamos continuar aí seguindo essas orientações das autoridades de saúde para que não haja aí pessoas contaminadas, que não sejam transmitidas, né? Caso se confirme algum caso aqui em Poços de Caldas. Olha, e ainda como medidas preventivas, conforme foi já divulgado segunda-feira, esse plano de ação e prevenção da Secretaria de Saúde, que criou o comitê extraordinário para cuidar das questões do coronavírus. Entre as medidas, hoje, a partir de hoje, o restaurante popular aqui em Poços de Caldas, ele não será mais aberto ao público, vai restringir aí a presença do público, aglomerações internas, né? E as refeições passam a ser servidas em marmitex. As pessoas não vão entrar no restaurante, vão pegar esse marmitex e ir para casa, né? Ou para o trabalho, seja onde for que as pessoas, o público que costuma utilizar aí essa é a imagem de arquivo, né? Do restaurante, imagem interna, mas não vai ter mais essa imagem aí a partir de hoje. Então, os usuários do restaurante popular vão pegar a refeição através de marmitex. E também, ainda como outra medida preventiva, os balneários aqui em Poços de Caldas, né, que torna Poços de Caldas famosa, principalmente para os turistas, pessoal que precisa fazer também algum tipo de tratamento de saúde, principalmente os idosos. A partir de hoje, então, estão suspensas as atividades tanto das termas Antônio Carlos, aqui em Poços de Caldas, que hoje é administrada pela Codenge, antiga Codemig, e também o balneário Mário Mourão, que fica lá na Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos, que é administrado pela Prefeitura, tem vários projetos da Secretaria de Saúde e também de Esporte. As atividades estão suspensas, então, conforme o decreto que foi publicado ontem, relacionado com o plano de ação e prevenção contra o coronavírus. Então, as pessoas aí que costumam frequentar tanto as termas quanto o balneário, a partir de hoje, então, não estão mais funcionando, não estão abertos para o público. E o pessoal também que costuma fazer atividades físicas, né, a caminhada matinal ou mais no final do dia, fazer aquele futebolzinho, né, a pelada lá nos campos do Parque Municipal. Infelizmente, por conta dessas medidas, o Parque Municipal Antônio Molinari, lá no Country Club, também está fechado. Ele está fechado para as atividades esportivas, para as caminhadas, pessoal que gosta de correr, jogar bola, basquete. Hoje só a equipe aí da Secretaria de Serviços Públicos que aproveitou aí, né, para poder fazer aí a limpeza do local, a capina, poda de algumas árvores, de alguns arbustos e, portanto, então, não está aberto para o público o Parque Municipal Antônio Molinari, lá no Country Club. Mais uma medida tomada aí pela Secretaria de Saúde e Esporte para evitar aglomerações, né, a presença do público. Certo, gente? Olha, e hoje também foi o primeiro dia aí da suspensão das aulas na rede pública, tanto estadual quanto municipal de ensino aqui em Poços de Caldas. Cerca de 30 mil alunos aí da rede pública, então estão sem aulas por um tempo indeterminado aí. No caso do município, as aulas estão suspensas até o dia 29 e do estado por um tempo determinado aí,
conforme o governador Romeu Zema anunciou no fim de semana, também após um decreto sobre as medidas preventivas contra o coronavírus. Essas imagens aí então são do Colégio Municipal. Hoje pela manhã o Colégio Municipal tem cerca de 2.800 alunos, praticamente não, totalmente fechado hoje, vazio, só o pessoal aí que está fazendo a instalação das câmeras externas que estão trabalhando hoje lá, e o vigia, o Apolinário, um abraço para você, viu, Apolinário, que acompanha a gente também aí. Olha aí o pátio como é que está, tudo vazio, esse pátio aí fica cheio de alunos, repleto de alunos, e hoje está dessa forma aí, totalmente vazio. Ontem, as escolas particulares já haviam suspenso as aulas, né? São cerca de 5.800 alunos na rede particular aqui em Poços de Caldas, também sem aulas, só que na rede particular a suspensão é até na próxima sexta-feira, quando o sindicato dos estabelecimentos de ensino particulares fará mais uma reunião para decidir se volta na segunda-feira ou se mantém aí as aulas suspensas por um tempo indeterminado como medida preventiva aí contra o coronavírus. Tá certo, gente? Olha, e é um momento difícil também, várias orientações para que as pessoas não fiquem em locais com aglomeração, não fiquem nas ruas, né? Mas tem a questão necessária que se faz presente aí, faça valer aí a presença das pessoas, como no Hemocentro, por exemplo, que precisa de doação de voluntários. E, infelizmente, tem que ter aglomeração. Mas, para evitar a aglomeração, as doações elas estão sendo feitas agora por agendamento. Portanto, a partir de hoje, o Hemocentro precisa estar em situação crítica com os estoques lá de sangue, precisa de doações. E, para isso, foram destinados aí 3 canais para que as pessoas possam fazer o agendamento eletrônico, né? Via e-mail, telefone e também o aplicativo do Hemominas, para que agende um dia e vá lá fazer a doação tranquilamente, sem aglomeração. A coordenadora do Hemominas aqui em Poços de Caldas, a Sibeli Espina, ela reuniu a imprensa hoje para poder orientar as pessoas, os doadores, para que possam e continuem fazendo as doações neste período crítico que passa aí a saúde, principalmente os estoques que também estão baixos. Vamos acompanhar aí a entrevista da Sibeli. O motivo dessa coletiva foi que hoje não só a unidade está vazia de doadores, mas também o nosso estoque está praticamente vazio, ele está extremamente crítico. A unidade da Fundação Hemominas, aqui de Poços, sempre trabalhou em rede, com apoio das outras unidades. Porém, como nós sabemos que esse problema é um problema mundial, a gente não está conseguindo apoio para conseguir repor esse estoque. Então é muito importante que a população venha doar. Para que as doações ocorram com segurança, nós estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, que é evitar aglomerações. Principal, evitar aglomerações. Nesse momento, todos os sangues são importantes, a gente não tem um específico. É óbvio que os grupos negativos são os que a gente acaba demandando mais, mas nesse momento todos os sangues serão bem-vindos. Outra medida também que foi tomada para contenção do uso do sangue, mas não só em relação ao sangue, foi a orientação dos hospitais, preferencialmente, não estarem fazendo aquelas cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que são programadas, né? Deixar, principalmente para ter leito, para os pacientes que possivelmente possam necessitar, também a questão do sangue. Então essa é uma medida também que foi tomada. Para isso a gente pede para as pessoas virem doar. Elas têm 3 opções, elas podem estar vindo doar fazendo o agendamento. Para realizar o agendamento nós temos 3 canais, que é o aplicativo MGApp, que pode ser baixado no seu celular, o site da Fundação Hemominas, que é o www.hemominas.mg.gov.br, e também através do número 155 e escolher a opção 1. É o telefone 155, opção 1. Com essa medida, a gente espera que as pessoas que tiverem condições de realizarem doações compareçam na unidade e mantenham-se seguras.
Tá certo, muito obrigado aí a coordenadora Cibele do Hemominas aqui em Poços de Caldas, Cibele Espina. Então, ó, só para você se orientar aí e poder fazer o agendamento, continua na tela aí o site do Hemominas, que é o hemominas.mg.gov.br, e também o telefone que você pode ligar, que é o 155 opção 1, e aí você faz esse agendamento aqui na unidade de Poços de Caldas e vê o melhor dia e melhor hora para você se deslocar até o Hemocentro e fazer esse ato de solidariedade, ato de doação que pode salvar várias vidas com seu sangue, tá ok? Então vamos atender esse pedido aí da Cibele e você possa fazer o agendamento e a gente normalizar a situação do estoque de sangue no Hemocentro aqui de Poços de Caldas, tá ok? Olha, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui que está acompanhando a gente aqui, a Fátima Adriano, o Edivaldo Carvalho de Andrade, a dona Cida Florista lá de Pouso Alegre, a Ana já falei também que ela estava aqui, né? A Ana mandando um abraço, a Renata Junqueira também mandando um abraço para a gente aqui. Tem também o pessoal que nos acompanha todos os dias, o Alisson Gouveia, a Tatiana e Gisele, a Salete Neves, que virou até super fã já da Virando TV, obrigado, viu Salete? O Álvaro Tossani, a Mariana Ananias Ramos, a Denise de Paula também acompanhando a gente todos os dias, obrigado vocês pela companhia. Deixa eu ver mais alguém aqui. A Tamires Silva, a Jane, né? Jane e o Marcelino. E a Tairine, Tairine Martins também acompanhando a gente aqui. Muito obrigado a vocês. O Leonardo Fontes, já falei com ele no início do programa. Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês, então, pela companhia. Chegou a informação aqui também. Vocês já devem ter percebido que a gente não está fazendo o bloco de esportes, justamente porque as atividades do futebol, principalmente em Minas Gerais e no Brasil, estão suspensas. Então, Ailton Fonseca está acompanhando a gente de casa lá. A gente deu uma folga para ele até que volte a ter notícias dos esportes. Hoje tem uma, por exemplo, mas também é sobre a suspensão das atividades, né, da Caldense, os treinos da Caldense. Os jogadores, portanto, estão liberados, né, não vão treinar justamente por conta do risco de contaminação do coronavírus. A gente vai aguardar aí que a Federação Mineira e a CBF também retomem as atividades, e aí o Ailton volta para falar então da situação do futebol mineiro, futebol do Brasil, principalmente a Caldense, quando tudo normalizar. A gente espera que isso seja logo, e aí a gente volta então com o bloco do Virou Esporte para vocês também diariamente, e o Ailton Fonseca estará aqui conosco também diariamente, tá ok? Mais alguém chegando aqui? Deixa eu ver. A Ana continua, o Abner também já falei. Bom, então é isso, gente. Obrigado a vocês pela companhia, tá? Amanhã a gente está de volta com mais informações aí. Vocês continuam acompanhando aí as orientações das autoridades de saúde. Fiquem em casa e que tudo vai dar certo aí. A gente vai acompanhando também esse boletim epidemiológico diário da Secretaria de Saúde. E a gente torce para que tudo ocorra bem, para que os casos que estão sendo investigados também deem negativo. E assim a gente vai tocando a nossa vida com muita cautela e os cuidados necessários para que não ocorra a proliferação desse coronavírus por aqui em Poços de Caldas e em todo o país também. Tá certo, gente? Forte abraço para vocês, aproveite bem a sua quarta-feira e a gente se vê amanhã. Até lá!